Uma operação do Ministério Público de ontem, que envolveu vários membros do Ministério Público, vários promotores de justiça de Osasco e região, inclusive da capital. Na verdade, é uma operação da Promotoria de Justiça com apoio do Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAECO. O GAECO fez o apoio só na operação de ontem e nas outras fases. Ontem concluímos, oferecemos uma denúncia contra 200 e poucas pessoas e solicitamos e tivemos deferido o pedido de prisão preventiva de pelo menos 14 vereadores da cidade de Osasco. Conseguimos concluir e executar 10 desses mandados de prisão. Essas pessoas já estão presas, já foram encaminhadas aos estabelecimentos penitenciários. Estamos no aguardo do cumprimento de outros 4 mandados. Trata-se de uma denúncia que envolve formação de quadrilha e estelionato. Fundamentalmente, a ação dos denunciados envolvia a contratação de funcionários fantasmas e também a contratação de prestadores de serviços estes também que não existiam, e isso envolvia uma manipulação de numerário de recursos públicos que acabava aí na conta dos vereadores de Osasco. Temos também denunciados alguns funcionários envolvidos. Esta é uma operação que começa, na verdade, toda essa investigação começa em agosto do ano passado. Ela se inicia com o Ministério Público sendo procurado por alguns destes funcionários fantasmas. Eles procuram o Ministério Público e delatam os vereadores, admitindo que eram contratados e não trabalhavam para a administração, admitindo que o salário registrado não ia para a conta deles, mas sim para a conta dos denunciados. São pelo menos 4 delatores, temos outras 3 testemunhas também protegidas. Foram feitas não interceptações telefônicas, mas quebra de sigilo bancários, algumas. Com a farta prova amealhada, oferecemos denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Resolvemos também pedir a prisão preventiva, porque esses vereadores estão no cargo e essa ação continuava. Então, sob o fundamento de que o crime continuava sendo praticado. Qual o teor da denúncia contra os funcionários fantasmas? Os funcionários, alguns que nós conseguimos, aqueles que nós conseguimos identificar, eles participam também do estelionato. Os quatro fantasmas, eles contaram que eles tinham parte do salário que ficava para o vereador ou não ficava nada, porque também é estranho. Se ele não fazia nada e mesmo assim decidiu denunciar... São vários funcionários, e a ação não era uma ação única, cada vereador tinha um método de atuação, cada denunciado tinha um método de atuação. Em alguns casos, os funcionários recebiam uma parcela, em outros casos, não recebiam absolutamente nada, emprestavam apenas o nome. Tem como o senhor explicar para a gente como que era esse recebimento do salário, como era destinado parte desse salário para, de certa forma, para a laranja repassado pelo vereador, tanto do funcionário fantasma quanto também de funcionário nativo? Olha, os funcionários, eles eram registrados, devidamente registrados, abria-se uma conta corrente para cada um. Em alguns casos, essa conta corrente era manipulada pelos próprios denunciados, o funcionário sequer tinha acesso, vamos dizer assim, através de senhas e etc. e tal. Em outros casos, os funcionários devolviam, isso dependia muito, são vários casos, mas em alguns casos o funcionário devolvia grande parte do salário para os outros denunciados.
que serviço que era realizado? Pois não. Olha, contratava-se os mais variados serviços, desde alimentação a transporte, compra de remédios, envolvia aí uma série de atividades, todas, na verdade, não existiam, não eram declaradas como tais. Esse esquema ele estava funcionando desde quando e continuou mesmo depois da primeira? Olha, os registros que o Ministério Público tem é que continuavam, tanto que esse foi um dos fundamentos que ensejaram o deferimento da prisão preventiva. Nós tomamos conhecimento em agosto, não é? A denúncia relata fatos que vêm, inclusive, de 2 anos antes, pelo menos. Olha, há um mandado de prisão, não é? E para qualquer pessoa que tem um mandado de prisão, ao desembarcar, deve ser retido na própria Polícia Federal e encaminhado à autoridade policial. Ele chegou a fazer um contato com o ET, posso se apresentar? Olha, eu não tenho essa informação. A informação que eu tive até através de vocês ontem é que ele teria feito um peticionamento no Ministério Público informando que iria viajar, não é? Mas isso antes do pedido de prisão preventiva, antes mesmo do oferecimento de denúncia, o que para nós é absolutamente irrelevante. O pedido de prisão preventiva, na verdade, não foi feito porque ele viajou, nada disso. Foi feito por conta da reiteração da atividade criminosa e da possibilidade, eu insisto, de se prejudicar a instrução do processo. Ele deu uma nota, ele emitiu uma nota ontem para a imprensa, dizendo que ele havia estado no Ministério Público no dia 28, prestado todas as informações exigidas. Aliás, os outros vereadores presos também dizem isso, que eles sempre colaboraram e tal, e que essas prisões teriam sido arbitradas. A segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o senhor disse que tem 3 testemunhas protegidas. Nós estamos falando, então, de bandido que pode matar testemunha, isso não é só colarinho branco, não é só um dinheirinho ali, é bandido. Eu não posso afirmar dessa forma, eu não posso fazer essa afirmação. A nossa prática, quando a testemunha se sente ameaçada, quando a testemunha diz que só fala desde que ela fique protegida, o nosso papel é executar o procedimento, né? Não há, nos autos, não podemos afirmar que houve qualquer tipo de ameaça nesse sentido, isso aí não consta, mas, de todo modo, quando a testemunha diz que fala mediante essa condição, conforme a importância do seu depoimento, conforme a importância da prova para o processo, nós então acionamos os meios legais. E a outra pergunta, deixa eu só terminar a outra aí, essa acusação deles de que eles vêm colaborando, o próprio prefeito eleito disse que havia estado com vocês no dia 28, que não havia necessidade de prisão. Olha, eu insisto, não é? Uma coisa é a colaboração, o depoimento, etc. e tal. Outra é o fato de nós identificarmos, o Ministério Público identificar que algumas das atividades criminosas continuam, então é necessária a prisão para cessar essa atividade criminosa. E outra é uma possibilidade, dado o poder que essas pessoas têm, de manipular documentos, de manipular, inclusive, testemunhas. Os denunciados são pessoas que têm poder de Estado. Não é? Daí a necessidade, a nosso ver, e esse nosso entendimento foi ratificado pelo Poder Judiciário, da prisão preventiva. Mas nos submeteremos, evidentemente, à revisão do Poder Judiciário. Enfim, essas pessoas devem procurar os seus direitos, devem vir aí habeas corpus, enfim. Nós aguardaremos com serenidade a decisão da Justiça. Olha, ficam presos durante o processo, não é? O processo tem um andamento muito mais célere em função da prisão, das prisões, não é? Pelo menos com relação a essas pessoas que estão presas, o andamento tem que ser muito célere. E a ideia é que os fundamentos da prisão permaneçam até uma eventual e suposta condenação. Paulo Bernardo Garcia Aguilar. Pois não. A prefeitura, há alguma investigação também em torno dela, que são os funcionários, ou são todos apenas da Câmara? Olha, da Câmara dos Vereadores, com relação a esse fato, nós temos o envolvimento apenas da Câmara dos Vereadores, não há nada concreto com relação à Prefeitura. Pois não. Existe algum cálculo do Ministério Público que tenha mais ou menos uma ideia de quanto os cofres públicos perderam
Olha, a denúncia aponta, é uma denúncia grande, com mais de 200 denunciados, mas ela aponta algo em torno de 21 milhões. Nesses 2 anos. É isso. Das 21 denúncias, quantas foram aceitas? 21, não, são 200. Ainda não temos o pronunciamento do judiciário. Por enquanto, nós temos o deferimento das prisões preventivas. Mas, evidentemente, a nossa expectativa é que o processo corra normalmente. Não há nenhum... Não, essa é uma consequência natural do processo penal, é algo que vai acontecer naturalmente. O que vocês vão fazer? Explica isso, doutor. O que vocês vão pedir? Vamos lá. Não, na verdade é o seguinte, existe a possibilidade agora no curso da instrução do processo de procedermos às medidas cautelares de sequestro de bens, né, para garantir o ressarcimento público, mas isso vai ficar a critério, ao juízo e à oportunidade dos promotores de justiça que estão atuando. Né? Eles vão averiguar, porque aí nós precisamos também identificar bens, não é por uma medida cautelar dessa espécie, nós precisamos identificar bens adquiridos em função dessa ilegalidade. Está falando de uma denúncia contra mais de 200 pessoas. São vereadores, outros são funcionários? Vereadores e funcionários. E funcionários. Comenta para mim, porque a assessoria de imprensa do Rogério Lins falou que ele está curtindo férias, que ele não teme pela prisão, que não tem nada a temer e acha que tudo que foi falado pelo senhor até o momento foi de forma errônea. Como só classifica uma pessoa que está envolvida com um escândalo, o atual prefeito, foi reeleito, né? E não teme pela prisão. Como o senhor, a cargo dessa investigação, recebe uma notícia dessa? Olha, aí é sempre aquela contrariedade natural, né? Isso faz parte do processo, isso é absolutamente natural, né? Para o Ministério Público, nós temos a mais firme convicção de que há responsabilidade de todos aqueles que nós denunciamos, inclusive o prefeito eleito. Não é? A função dele, e é natural que ele negue, né? Isso faz parte, nós estamos acostumados com esse tipo de declaração, eu acho absolutamente natural que ele tenha dito isso, e a nossa expectativa é que uma autoridade como ele se apresente o quanto antes, já que ele tem essa convicção, que ele se apresente rapidamente, para que a gente possa instruir o processo. E se ele tiver que ser absolvido, isso também é natural, o processo deve transcorrer normalmente, com ampla defesa, o contraditório. Esse é o nosso dia a dia. Para o Ministério Público isso é absolutamente natural. Não, de jeito nenhum, acho que ele deve voltar. A nossa expectativa é que ele volte, se apresente e faça a sua defesa. Doutor, ainda sobre a situação dele, ele não, sendo preso, ele não vai poder nem ser diplomado. Como é que fica a situação dele? Aí é uma outra etapa, não é? Nós temos promotores de justiça eleitorais, juízes eleitorais que vão analisar as consequências desse processo, que em tese pode impedir, a diplomação. Mas eu digo isso em tese porque são decisões que devem ser tomadas por um juiz eleitoral, por um promotor de justiça eleitoral que não participou dessa operação. Então, nós temos que aguardar a decisão desses profissionais. Doutor, você falou que a operação foi deflagrada em agosto do ano passado, como vocês estão sabendo desse esquema. Já vinha acontecendo pelo menos há 2 anos. Então, nós estamos falando de 4 anos, porque continuaram, né? Nós estamos falando de 4 anos. Veja, uma denúncia grande, eu não tenho os dias exatos, né? Mas o período em tese é esse aí, em regra é esse aí. Porque quando chegou a denúncia, que foi em agosto do ano passado, isso envolvia fatos já praticamente do início do mandato, não é? Então, Existe algum chefe ou alguma organização, alguém que organizava esse esquema, ou se dava de forma natural pela... Não, eles atuavam de forma organizada, daí a denúncia também por crime organizado. Né? Olha, são alguns nomes, eu preferia aqui não revelar, está na denúncia, é uma denúncia grande, mas são alguns nomes que organizavam, eles trabalhavam de forma padronizada, a grande maioria. Claro, alguns tinham as peculiaridades, deixavam um percentual para o funcionário fantasma, outros não, só pegavam os nomes. Né?
Ele era um dos vereadores que atuavam ali, mas eu não vou afirmar que ele era um dos cabeças, não. Isso eu deixaria para... Para a gente também, no caso dele, do prefeito eleito, também do presidente da Câmara, como que eles agiam nesse esquema? Você pode, pelo que os delatores passaram do senhor na denúncia, você pode tentar explicar para a gente isso? Olha, eu pegava isso, fulano ia lá, pode tentar... Olha, basicamente o modus operandi era a contratação de funcionários e de prestação de serviços, e cada um, isso se tornou uma praxe, não é? E todos esses denunciados agiam dessa forma dentro dos limites orçamentários que eles tinham em cada gabinete, não é? Havia conversa entre eles, havia uma certa organização, não é? A direção abria cargos, permitia a contratação e todos agiam dessa forma. É esse tipo de organização que envolve a nossa denúncia, que sustenta a nossa denúncia por organização criminosa também. Lá na Câmara, eles têm autorização para ter quantos assessores desses? Eu especificamente não tenho esse número aqui agora. Eu não tenho esse número. É uma denúncia muito grande. Parte do concurso foi cancelado de Osasco. Isso. Está relacionado com isso? Não. Diretamente com isso, não. Diretamente com isso, não. Aí é um promotor de justiça que está também atuando em algum tipo de ilegalidade, mas não está diretamente ligado a esses fatos que nós tratamos hoje. Os próximos passos da operação? Bom, não tem próximos passos, vamos dizer assim, né? Na verdade, agora aguardamos o desenvolvimento do rito processual, né? O processo penal. Há uma fase de oferecimento de defesa prévia. Nós já estamos esperando aí, devem ser impetrados vários habeas corpus, pedidos de revogação da prisão preventiva. Então, teremos aí um grande trabalho para rebater e fazer com que as nossas teses sejam confirmadas também nos tribunais superiores. Quatro pessoas para serem presas, né? Um é o prefeito, e os outros 3. Todas elas já são consideradas foragidas? Sim, sem dúvida. Quando sai o mandado de prisão, essas pessoas não são encontradas no trabalho ou nas suas residências, em tese são considerados foragidos. No caso da vereadora que está internada. A vereadora que está internada, ela não é foragida. Na verdade, nós estamos guardando lá e assim que ela for liberada, ela deve ser encaminhada ao estabelecimento. Os vereadores que até agora não foram identificados lá com denúncia, existem suspeitas com relação a outros vereadores envolvidos? Ora, por hora não temos nada, não. Só os que estão denunciados. Há, evidentemente, outros fatos envolvendo poder público, mas não tem qualquer tipo de ligação com essa operação e com essa denúncia, com esse processo. Olha, vários lugares, hein? Alguns para Tremembé, né? Eu não sei se foram todos para lá, eu não tenho essa informação. Essa parte a gente... O Rogério Liz e a Karen, a gente sabe que está viajando. E o Maluco Beleza, que é o colagista, é considerado um dos chefes, pelo que a gente ouviu. Que situação tem em relação ao Maluco Beleza? Como assim? Ele já deu alguma explicação? Já apareceu algum sinal? Não, por hora não. Não temos nada. Continuamos aguardando. Não temos nenhuma novidade nesse sentido, não. Pelo menos até agora há pouco. Estão viajando, isso são considerados foragidos? Sim. O fato de estarem viajando não significa, primeiro, insisto, a prisão não foi solicitada, requerida por conta disso. Agora aguardamos, veja, são vereadores, são agentes públicos. O que nós aguardamos é que eles se apresentem rapidamente à justiça para que a gente possa tramitar essa acusação. Esses 21 milhões teriam sido desviados, segundo a denúncia. Quanto que acha que pode reaver para o cofre público? Aí vai depender de quanto de bens nós vamos encontrar em poder deles, não é? Essa é sempre uma situação difícil, nós temos sempre que agir muito rapidamente, né? São medidas cautelares, tudo vai depender. Eu não tenho ainda este número também, né? Eu insisto, é uma operação muito grande, né? Ela teve 5 fases, né? A investigação começa em agosto do ano passado, de lá para cá nós tivemos 5 fases, né? Com buscas
e apreensões e tudo mais, com quebra de sigilo bancário. Então, é muito complexa. De todo modo, os próximos passos envolvem, sem dúvida alguma, uma medida cautelar, medidas cautelares em sendo identificados os bens em nome dessas pessoas. A gente acredita que sim, isso é normal, né? Casas, carros, joias. Acreditamos que nesse momento ainda não. Esse é um próximo passo, é uma outra vertente da investigação. Nós estamos muito mais focados nesse momento no processo, que é um processo complexo, são 200 denunciados, alguns presos, então a complexidade aí é muito grande. Eu acredito pessoalmente que haverá alguns desmembramentos de processos, então isso vai ser muito trabalhoso, daí a necessidade de nós nos organizarmos aí para esse enfrentamento. Doutor, se a denúncia é pública, né, isso disse que consta da denúncia já, quem são os cabeças? Você poderia escopar esse trabalho? Não. Olha, na verdade, são vários promotores de justiça envolvidos. E eles, evidentemente, não querem prestar declarações, etc. e tal, de maneira que a Subprocuradoria Criminal, que, no fundo, a gente dá todo o respaldo, eu conheço a operação desde o seu início, todas as fases nós acompanhamos, e nós resolvemos não dar declarações diretas, da nossa equipe nesse aspecto, até para evitar qualquer tipo de polêmica. Está nos autos, os senhores terão acesso e essa é uma estratégia do Ministério Público, na verdade. Tem como reforçar quais os crimes, então, que eles estão... Tem estelionato e formação de quadrilha. Lavagem de dinheiro também? Não, nesse primeiro momento não. Por enquanto, estelionato e formação de quadrilha. A denúncia envolve estelionato e formação de quadrilha. Foram 4 delações, além desses 4 delatores, 3 testemunhas estão... Isso, testemunhas protegidas, 7. Isso. Essas delações foram premiadas? Elas foram... Sim. Quem ganhava e não trabalhava também está incorrendo? Alguns sim. Desses 4, alguns recebiam uma parte, mas eles evidentemente vão obter benefícios agora na sanção penal. E quem recebia e não trabalhava também está incorrendo em crime? Também, claro. Corrupção, partícipe de estelionato e formação de quadrilha, todos eles. Quando você empresta o seu nome, mesmo sem receber, você participa. Se você faz isso dolosamente, intencionalmente, sem dúvida você é partícipe. A justiça já chegou a identificar alguma conta desses vereadores? Sim, várias. Não, fora do país não, por enquanto não. Não, por enquanto não. Está evidente a entrada de dinheiro no mesmo dia? Sim, há uma movimentação muito coordenada, Houve quebra de sigilo bancário, tudo autorizado pela Justiça, e é uma movimentação muito clara. Então, nós entendemos que a prova é bem consistente. São 11 partidos, tem partidos da oposição, da situação, praticamente toda a política de Osasco envolvida. Os partidos têm alguma participação nisso? A denúncia não envolve partidos, não há nada a respeito de partidos. Você falou, demonstra que houve uma certa organização e entendimento entre vários vereadores. Em que momento eles tiveram medo que isso tivesse acontecido? Acho uma boa pergunta para eles, Não sei. Para nós não chegou essa informação. Eles continuavam fazendo, inclusive, após algumas das operações que nós fizemos. Fizemos buscas e apreensões na própria Câmara, na casa de alguns vereadores. Isso aconteceu em abril, em agosto. Tivemos 5 fases até chegarmos, 4 fases até chegarmos a essa última. No entanto, a atividade criminosa não cessou, apesar disso tudo. Com licença, eu vou pedir para a gente encerrar as últimas perguntas, que a agenda do Dr. Mário está pesada. A Câmara ontem se esforçava muito para dizer que era uma ação individualizada, que era um problema de cada vereador e não um problema da Câmara. Mas considerando que é mais da metade, dá para isentar a casa? Ou seja... Eu acho que dá, porque existem vereadores que não estão denunciados, que não estão envolvidos, O legislativo municipal é sempre respeitável, nós não podemos generalizar, são alguns denunciados, tá certo, é quase metade, parece que são 30 lá, 21, mais da metade, 2/3, mas não podemos generalizar, A questão não envolve aí partidos, não envolve o legislativo, que nós devemos
sempre respeitar, mas, evidentemente... Não é um problema só de Osasco, né? Existem denúncias semelhantes. Guarulhos tem denúncia exatamente que paga para o vereador e tal. Vocês têm... Olha... O funcionário lá dizia que não era só lá. Onde existe isso, o nosso dever é agir da mesma forma que estamos agindo em Osasco, né? Onde nós identificamos esse tipo de problema, nós temos procurado agir, não é? Agora, é difícil nós falarmos de modo genérico. O país vive um momento complicado, não é? Eu acho que nós temos que ter o maior respeito por todas as instituições. O Legislativo é uma instituição importantíssima para esse país, deve ser respeitado. Cada um tem o seu papel. O papel do Ministério Público é fazer acusação, o papel do Legislativo é legislar. O que se espera é que isso não aconteça mais em nenhum lugar. Doutor, tem empresário envolvido? Empresário que dava nota fria? Alguns denunciados são empresários também, porque são aqueles que eram os serviços contratados. Doutor, dos 14 denunciados, 7, por exemplo, conseguiram se reeleger o prefeito, mais 6 vereadores. Mesmo durante o período eleitoral, eles continuavam praticando crimes, eles não cessaram em nenhum momento. A informação que nós temos, o que consta para nós é isso. Não era possível, antes da eleição, por conta da complexidade do processo, não foi possível antes da eleição ter deflagrado essa operação, porque isso é o que o eleitor de Osasco fica perguntando. Pô, depois da eleição, a gente votou, elegeu o prefeito e os vereadores. Olha, a questão é a seguinte, aí existem vários aspectos a serem considerados, mas nós não trabalhamos com o calendário eleitoral. Nós trabalhamos com as provas que a gente consegue trazer para a nossa investigação. A partir do momento dessa operação, talvez estivesse pronta uns 20, 25 dias atrás. Só que é uma operação complexa, daí a nossa intervenção aqui na Subprocuradoria, porque envolve um contato com a Polícia Civil, envolve a eleição de vários promotores de justiça, colocamos a estrutura do GAECO à disposição dos colegas, para que se pudesse executar a operação. É algo complexo, daí a demora. E nós não podemos trabalhar com o calendário eleitoral. A eleição, para nós, é algo sagrado, mas nós não intervimos. Última pergunta, por favor. Dá para dizer que esse dinheiro desviado ajudou a bancar a campanha de alguns deles? Não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Obrigado, gente. Obrigado, bom trabalho a todos.